Dificuldades para a aprendizagem e as possíveis intervenções. Dificuldades de aprendizagem, elas têm cura? A intervenção precoce pode diminuir seus efeitos? Pessoas com transtornos de aprendizagem podem desenvolver maneiras de lidar com suas deficiências e, além disso, obter ajuda mais cedo aumenta a chance de sucesso na escola e na vida. No Unipion de hoje, convidamos a especialista em educação especial e coordenadora do curso de pós-graduação em psicopedagogia da Unip, a professora Sônia Maria Colli de Souza, para falar sobre as dificuldades para a aprendizagem e as possíveis intervenções. Professora, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua partilha aqui e pelos seus conhecimentos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Malu, pelo convite, pela oportunidade em falar sobre psicopedagogia e sobre o curso de a formação em psicopedagogia. Muito bem, professora. Então, vamos lá. A senhora já jogou a bola para eu cortar. O que é a psicopedagogia? A psicopedagogia é uma nova área da educação e da saúde que está voltada à aprendizagem escolar, à aprendizagem acadêmica, pensando que a escolar não é só da criança, pode ser do adulto, do adolescente, até de quem já não está mais em escola. Então, a aprendizagem acadêmica, tanto de forma preventiva como de forma remediativa. A psicopedagogia se ocupa das questões de por que o sujeito não aprende, ou do estilo em que o sujeito aprende. Professora, então vamos lá. Por que a pessoa não aprende? Por várias questões. Até a mais básica de ser uma falta de oportunidade, uma pedagogia inadequada ou um disfuncionamento neurológico. Quando há um disfuncionamento neurológico, não uma lesão neurológica, né? Um disfuncionamento. A gente costuma dizer que tem um treque-treque nas sinapses. Então, isto gera um distúrbio de aprendizagem, como a dislexia, a descalculia, a dispraxia, os distúrbios. E esses geralmente são perenes, vai acompanhar o sujeito. Ele vai aprender a lidar com o distúrbio. Agora, as dificuldades, elas são determinadas por uma falta de oportunidade de escola adequada, excessivas transferências escolares, uma pedagogia inadequada, professores despreparados, um desajuste com a metodologia escolar. Então, isso pode gerar uma dificuldade, e esta é sanável, né? A psicopedagogia consegue resolver esses casos, tá? Embora na psicopedagogia a gente faça a intervenção com os distúrbios e nas dificuldades. Houve um momento em que você, Malu, se referiu a pessoas com transtornos na aprendizagem. O transtorno é o que um distúrbio causa. Ele causa um transtorno, ele vai além daquela área da dificuldade de aprendizagem. Vamos pegar um caso muito comum atualmente, porque melhorou-se nos diagnósticos, enfim. O transtorno de déficit de atenção, com ou sem hiperatividade. Já é um transtorno. Por quê? Abrange toda a aprendizagem. Não é específica da linguagem ou da matemática, mas transborda, transtorna todo o aprender pelo déficit de atenção, pelas dificuldades das funções executivas.
tá? Agora, professora, como é que se pode, vamos dizer assim, descrever alunos com dificuldades de aprendizagem? Assim, será que todos eles revelam? Será que é possível o professor perceber? Como é que a gente consegue, assim, pensando na sala de aula, né, que faz parte do nosso negócio aqui, né, professora? Como é que, vamos dizer, como é que a gente pode orientar aí os professores ou mesmo os pais, né? Como é que eles conseguem perceber que o aluno tem dificuldade, ou até separar o joio do trigo, né? Porque às vezes ele não estuda, ele não se aplica, e aí os pais ficam cobrando e tudo mais. Então, assim, nesse mar aí, como é que a gente navega, professora? Então, tem uma questão que é assim, o desenvolvimento infantil, ele deve ser observado nos seus detalhes bem desde pequenininho, tá? Quando uma criança, vamos pensar aí num bebê, um bebê prematuro de idade ou prematuro de peso, os pais têm que estar alerta e o pediatra também tem que estar alerta, não verificar só a virose, mas verificar todo o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Há uma possibilidade de um atraso no desenvolvimento psicomotor. Esse atraso no desenvolvimento psicomotor vai reverberar lá na frente, na idade escolar. Uma criança que demora para falar. O que é demorar para falar? A criança está com 1 ano e meio e não fala. Bom, então vamos verificar por que ela não fala. Ela já está avaliada do ponto de vista auditivo. Ela escuta. Ela está interagindo, porque ela já deve interagir. Não é para ficar esperando. Tem que se olhar o desenvolvimento infantil, que ele cumpra todas as etapas, e um atraso de fala é uma possibilidade, é um indicativo de um atraso de linguagem escrita, tá? Então, uma das perguntas que nós fazemos quando começamos uma avaliação clínica psicopedagógica é nesse sentido, de como foi que essa criança se desenvolveu. Nasceu prematuramente? Nasceu com baixo peso? Falou no tempo certo? Então, vamos continuar. Ela foi estimulada? Houve interação? Vamos continuar. Ela tem possibilidades de atividades motoras de base, correr, andar, caminhar? E aí? Aí nós vamos observar, Malu, algumas questões que são importantes. Hoje a escola se preocupa muito em que a criança adquira a leitura muito precocemente, né? Tem algumas situações escolares onde se vê uma preocupação voltada para a alfabetização a partir de 4 anos. E a partir de 4 anos, a criança ainda não tem condições de assimilar o código de leitura e escrita. Ela até pode decorar algumas palavras, fazer algumas conexões, mas ela não tem equipamento neurológico para adquirir a leitura e a escrita. E aí, na escrita precoce, já pode-se começar uma dificuldade tão elementar do tipo, essa criança ia ser canhota, mas por um hábito nosso, social, forçamos a direita, ela vai começar a rabiscar com a mãozinha direita, enviesa a aprendizagem. Então, algumas questões são falta de observação, faz parte disto ainda a precocidade com que se exige tanto da criança antes da época, a falta da observação no desenvolvimento infantil, né? Algumas reformas de ensino não têm vindo para ajudar muito. Então, nós estamos atropelando um pouco o processo de ensino e aprendizagem. E, por outro lado, estamos aguçando as avaliações.
E aí faz com que a gente consiga enxergar com antecedência algumas dificuldades. Na sua pergunta, eu vou já colocar uma outra questão desse como se tratam as dificuldades de aprendizagem. As escolas têm que atender, atualmente, todas as crianças, né? Não existem mais as escolas chamadas especiais. Com isso, todas as crianças vão para a escola dita comum. A criança pode não ser comum, mas a aprendizagem ela é comum a todas. Aí já tem alguma coisa para a gente discutir do ponto de vista mais da filosofia da educação, se todo mundo tem que receber de fato a mesma coisa ou precisa ter uma equidade, sendo que cada um recebe aquilo que precisa e não a igualdade. Então, nós vamos falar da inclusão. A psicopedagogia vai preparar a escola para a inclusão do aluno com algumas necessidades diferentes da população escolar que a escola abriga. Outra questão é a avaliação assistida, que alguns distúrbios de aprendizagem requerem, como, por exemplo, a dislexia, né? E, aliás, existe amparo legal para isso, para que o aluno disléxico seja avaliado de uma maneira particularizada. Não a prova ser de conteúdo diferente, mas a aplicação da prova. Outra questão importante são as adaptações curriculares que o psicopedagogo orienta à escola. Eu, particularmente, além de fazer clínica psicopedagógica para as dificuldades de aprendizagem, eu atendo crianças que ficaram afastadas de escola por questão de tratamento oncológico, de tratamento cardíaco, transplantes. Essas crianças ficam meses afastadas da escola. Quando ela volta para a escola, é preciso fazer uma adaptação curricular. Então, também é um papel que a escola recebe uma assessoria da psicopedagogia, tanto institucional como da psicopedagogia clínica. Tá? Acho que aí também eu entrei num outro assunto, que é sobre a psicopedagogia institucional. Hoje, há amparo de lei para que as escolas contratem psicopedagogos para trabalhar dentro da escola, não fazendo clínica. Não, isso é contra o Código de Ética da Psicopedagogia, fazer clínica na escola, mas para fazer uma assessoria aos professores que não são psicopedagogos, eles têm que receber uma assessoria, né? Então, esse psicopedagogo institucional, escolar, ele vai fazer esta ponte para as famílias, para os professores, adaptando os alunos que precisam desse olhar. Agora, quais seriam as principais intervenções que o psicopedagogo pode propor aos educadores? Olha, várias coisas. Primeiro, o preparo contínuo do professor, né? Uma aprendizagem continuada do professor. Então, atualização do professor. Porque, veja, Malu, nós temos alterações nos cursos de formação dos professores, em que muitas vezes, num curso de pedagogia, que é o que forma o educador, ele não tem uma disciplina que aborde sobre os transtornos de aprendizagem. Então, alguém tem que fazer esse papel, será o psicopedagogo. A mesma coisa para as famílias, serem orientadas da melhor maneira de trabalhar com as crianças que têm características especiais para a aprendizagem, né?
Então, a formação continuada do professor, as adaptações de currículo, as atualizações do ponto de vista das patologias, e mesmo isso que eu estou citando, hoje, por mais que a gente diga não é certo criança ficar doente, não é certo mesmo, mas o número de casos de leucemia na infância tem aumentado, dos linfomas no adolescente tem aumentado, e esses estudantes ficam afastados da escola durante o tratamento, por indisposição física, pelos tratamentos agressivos. Então, mais um motivo para que o psicopedagogo, tanto o clínico quanto o institucional, façam ajustes da aprendizagem para esse aluno, sabendo-se que alguns tratamentos trazem prejuízo para a aprendizagem. Por exemplo, no tratamento da leucemia, a medicação ela traz uma consequência para a aprendizagem da criança, porque ela é colocada diretamente no sistema nervoso central. Então, ela traz alguma consequência na aprendizagem da criança, que precisa, já não é aquela criança que antes da doença tinha um rendimento, depois da doença ela pode ter outro rendimento, não só pelo tempo que perdeu da escola, pelos tratamentos agressivos, como pelas sombras das doenças, tanto para ela, como para a família, como para a própria escola. Agora, o que acontece com a criança que não, ou as crianças que não tratam essas dificuldades de aprendizagem? Tadinha. Elas vão arrastar a asa, né? Elas vão ter dificuldades. E que muitas vezes os pais resolvem de um jeito ruim, né? Então, a criança, ou não só a criança, viu, Malu? Eu estou pensando agora até no pré-adolescente, no adolescente. Está indo mal na escola? Vamos transferir para uma escola mais fraca. Vamos procurar uma escola menorzinha, que não exija tanto. E nisso vai diminuindo a expectativa de aprendizagem desse aluno, que não é só a criança. E eu acho que isso é importante a gente pensar. As dificuldades do aprender, elas podem permanecer com o sujeito. Então, eu, por exemplo, no meu consultório, recebo adultos que vão prestar um concurso e me dizem assim: olha, doutora Sônia, eu tenho que ler várias vezes o mesmo texto. Eu leio, leio, leio. Quando eu vou pensar o que eu li, já escapou tudo. Eu não consigo prestar atenção naquilo que eu leio. Mas eu nunca tive dificuldade. Com certeza teve sempre, que é o foco atencional. Então, hoje, na psicopedagogia, nós não trabalhamos só com a criança, adolescente, adulto e até mesmo com a abordagem do sênior, né? Com uma estimulação cognitiva sênior, aprendizagem durante a vida toda. Ela funciona como uma estimulação cognitiva permanente. Tá? E as questões da aprendizagem pode adentrar a vida adulta. Tá? Agora, eu queria entender um pouco desse contexto pandêmico que nós vivemos, né? Adultos, né? Só está falando dos adultos e as crianças e adolescentes, e aí vamos englobar, né? Não tem como a gente fugir desse contexto de realidade. Como é que, por exemplo, nós vimos, né, alguns reflexos, né, no nosso entorno, né? Agora, como é que a gente consegue dimensionar, olhar, jogar luz sobre esse assunto nesse contexto de pandemia, juntando a questão da aprendizagem versus pandemia?
que fez um estrago considerável, fez um estrago grande. De início, na pandemia, apesar de todos os sustos, todos os medos, as sombras que eu já citei, as ameaças, ficou uma coisa assim: oba, estou de férias, não vou para a escola, né? Primeiro, segundo mês, funcionou mais ou menos assim. Depois do terceiro mês, que saudades dos meus amigos, do recreio, aí veio a boa intenção, as escolas correndo, se adaptando, fazendo o ensino remoto, o ensino híbrido, tentando de toda forma. As escolas realmente foram maravilhosas e tentando superar essas dificuldades. Mas algumas não deu para atingir. Por exemplo, as crianças que estavam, durante a pandemia, terminando a educação infantil, entrando no primeiro ano, as crianças de primeiro e segundo ano sofreram grandes perdas com a pandemia. Desde o segurar no lápis, que pede o olhar presente do professor, até a postura para fazer a lição, para se adequar. Então, uma primeira questão que se notou pós-pandemia foi a qualidade da letra, a qualidade da organização nos trabalhos, né? E depois, né, as crianças também foram aprendendo algumas questões, fecha a câmera, diz que a internet caiu, então a aprendizagem fica toda fragmentada. Houve uma perda muito grande, perda na linguagem escrita, perda na própria escrita, perda na organização de trabalhos escolares, perda na aprendizagem das técnicas aritméticas. É muito difícil você ensinar uma divisão que não seja presencialmente. Não só o processo da operação, como a técnica da operação, né? Até então, todas as operações aritméticas vêm da direita para a esquerda, a soma, a subtração, a multiplicação. De repente, entra a divisão que vai da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, né? E isso pede a presença de um professor. Então, tem momento para entrar a EAD, e que não é no ensino fundamental 1 e 2. Então, trouxe, sim, muitos reflexos, a pandemia trouxe muitos reflexos na dinâmica da aprendizagem e até na colaboração dos pais, porque os pais não são educadores, são pais. Então, eles vão ensinar, provavelmente, da maneira como eles aprenderam, e que não é a maneira como atualmente estamos ensinando. A gente observa, até para ser bem simplista, numa conta de subtrair, né? Vamos pensar aí num 19 menos 7. Então, a escola vai ensinar a decomposição das unidades, das dezenas, né? E os pais, os avós, que ajudaram também na aprendizagem aí escolar, vão dizer 7 para chegar no 9. Por que o 7 tem que chegar no 9? Ah, porque é assim, 7 para chegar no 9. Cai um, caiu da onde? Mas essa foi a maneira como os avós aprenderam, né? Não é como hoje se ensina. Então, a gente pegou alguns casos, agora voltando para a clínica, com umas alegorias de aprendizagem que realmente são reflexos da pandemia. Agora, professora, eu queria voltar a falar dos transtornos que a senhora mencionou lá no início, o tal dos DICs, né, que a senhora falou, e inclusive colocar, porque assim, o grande vilão, se é que a gente pode chamar assim, ficou mais conhecido o TDAH, né?
Mas fora esses, assim, podia falar um pouco desse também, claro, porque está aí no dia a dia, né? Mas também citar os outros DICs que a senhora mencionou, mas eu não entendi direito, queria que a senhora explicasse. Olha, vamos falar da dislexia primeiro, porque ela é um pouquinho mais divulgada. A dislexia é um distúrbio de linguagem escrita. Não há dificuldade para fala, mas linguagem escrita se entende como leitura e a redação, a escrita propriamente dita, né? Então, a leitura é uma linguagem escrita. O aluno disléxico ou o sujeito disléxico, ele pode ter dois tipos de dislexia. Vamos dizer assim, uma dislexia de base auditiva, né? Então, são as pessoas que trocam letras ou fonemas semelhantes, que nós chamamos de surdos e sonoros. P, B, T, D, F, V, X, G, esses sons, não é troca ortográfica, é do som. Em vez de janela, por exemplo, chanela ou chamela, é uma troca auditiva. E outras trocas que hoje vêm sendo tratadas como uma síndrome de Irlen, e anteriormente era nomeada como uma dislexia visual, são os grafemas, são as letras com aparência semelhante, elas apenas têm uma rotação diferente. Por exemplo, a letra U e a letra N minúscula. Elas têm o mesmo traçado, só que uma tem perninha para cima, outra tem perninha para baixo. Quando você pega os fonemas P, B, Q, G, são bolinhas com perninhas para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda, viradinha ou não viradinha. Então, isto traz uma confusão de percepção visual. A anterior era de percepção auditiva, mas não é a nível sensorial, não é que não enxerga bem ou que não ouve bem, é ao nível do processamento cerebral. Então, por isso que se manda tanto criança fazer o exame de PAC, processamento auditivo central, e o processamento visual central, que também não é a acuidade, mas é uma questão perceptual. Ao criar a nossa escrita ocidental, nós temos muitos signos que são semelhantes. O E maiúsculo e o 3 também são sinais invertidos, né? São exatamente iguais, só que invertido. O L maiúsculo e o 2 manuscrito, também eles têm uma inversão espacial. Essas inversões espaciais são percebidas pelo sujeito visualmente, mas envolvem lateralidade, que são processamentos cerebrais, são processamentos do sistema nervoso central. Então, são esses os processos que estão comprometidos nas dislexias visuais auditivas. A discalculia já é um outro distúrbio relativo ao número, à ideia da quantidade. Então, o sujeito descalcúlico, ele tem um comprometimento também neurológico que o dificulta, e chegando até a impedir, cálculos de quantidade. Quantidade do tempo, quantidade
dos elementos, que nós vamos então chamar de número, não do numeral. Ah, mas meu filho conta até 10 desde pequenininho. Não quer dizer nada isso. Isso é memória. Isso é como rezar. Você pode rezar e não sabe o que você está rezando. Você pode contar e não sabe o que você está contando. Então, a criancinha conta até 10. Você pede para ela quantos dedos tem aqui? Ela até pode dizer 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto tem? 1, 2, 3, 4, 5. Não é capaz de fazer o fechamento e dizer 5. Não percebe número, quantidade. E essa percepção do número, como eu falei, é do número de tudo. É o número peso, é o número, a quantidade discreta de elementos, estimativa, a hora. Para um descalcúlico, você dizer termina logo o trabalho que faltam 10 minutos. Eu não sei quanto a quantidade, o número que significa 10 minutos. O que dá para fazer em 10 minutos? Então, a descalculia é um distúrbio que causa mais transtorno do que a dislexia. Ela causa muitos problemas e dificulta na operação aritmética. Ela é mais do que aritmética, né? Ela é uma ideia maior de quantificação. Aí você falou um pouco, passou pelo transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também é um transtorno neurológico que pode ter gradações, né? Ser mais intenso, menos intenso, que, desculpe, apresenta como sintoma uma dificuldade de focar, né? De manter o foco, ou ainda o hiperfoco. Ah, mas como que pode dizer que tem transtorno de atenção se a pessoa está olhando uma coisa, pode cair o mundo em volta, ele não percebe? Então, esse é o hiperfoco. Então, tem transtornos de atenção que têm hiperfoco e outros que têm hipofoco. Estou confundindo mais do que ajudando. Não, muito pelo contrário, professora, muito bom. Agora, professora, nós estamos aí nos instantes finais e eu gostaria até de fazer um convite aqui à senhora para a gente poder falar da profissão que estava aqui no roteiro, mas eu não consegui avançar diante das suas explicações, eu diria, tão fabulosas. Então, professora, eu queria que a senhora, nesses instantes finais, falasse diretamente aos pais, né? Que sugestão a senhora daria, conselho, não sei, sugestões, vamos chamar de sugestões que a senhora daria para os pais que percebem nos filhos a dificuldade de aprendizagem, seja ela em qualquer faixa etária. O que a senhora sugere? O psicopedagogo é um profissional especialista, seja da área da educação ou da psicologia, que tenha esse conhecimento sobre o desenvolvimento da aprendizagem, e que pode orientar os pais, se basta uma avaliação do processo de aprendizagem ou se é cabível uma procura a um neurologista infantil ou a uma avaliação neuropsicológica, mas, a princípio, nós orientamos sempre na busca de um especialista da educação em psicopedagogia. Agora, assim, a sugestão que a senhora faria com os pais seria essa? Se eu falaria com os pais ou com as crianças, você falou? Assim, para as pessoas que estão nos assistindo, assim, o que a senhora orientaria? Por exemplo, um pai e uma mãe, eles notam que os filhos têm dificuldade de aprendizagem, né? A procurar um psicopedagogo para que a criança seja avaliada
e daí feito o devido encaminhamento, se para intervenção psicopedagógica ou se para aprofundar essa verificação, se com um neurologista ou basta uma avaliação psicopedagógica. Então, deve procurar um psicopedagogo. Quem pode indicar um psicopedagogo? A própria Associação Brasileira de Psicopedagogia faz essas indicações, né? As escolas têm conhecimento de educadores que trabalham na área da aprendizagem para que possa fazer esse encaminhamento. E é importante que trate logo, não é, por exemplo, agora, eu estou em novembro, eu vou deixar para procurar em março. Não, vai procurar agora para tentar, não tem muito que ter férias, então vai tratar antes de começarem as aulas, né? Professora, é muito Coisa bom. para procurar com certa brevidade. Tá bom, professora. Então, fica aqui o convite para a gente fazer uma próxima live para falar do ponto de vista acadêmico, né? Porque a senhora, como coordenadora, aí vai poder explicar para a gente direitinho, né, os interessados, né? Porque você fala assim, é um psicopedagogo, né? Para a gente olhar um pouco mais sobre essa profissão, porque é uma área de formação muito interessante, pertinente e assim, fantástica, especialmente aí no pós-pandemia. Eu acho que os psicopedagogos aí vão ter muito trabalho pela frente, né, professora? Então, fica aqui o convite, vamos marcar uma live para a gente falar especificamente dessa carreira. Muito obrigada, Malu, pela oportunidade. Estou à disposição, sim, para falar sobre a formação do psicopedagogo. Muito obrigada. Eu é que agradeço, professora, e até a próxima. Tchau, gente. Até logo.